Bem, nós estamos falando de alterações alimentares na criança e falamos rapidamente da anorexia do primeira e segunda infância. Claro que o mais conhecido e o mais divulgado é aquilo que nós chamamos no vídeo anterior de anorexia de la jeune fille ou anorexia nervosa para aqueles mais adeptos dos DSMs, que é um quadro que acontece durante a adolescência, caracterizado por alterações de imagem corporal. Essa menina se acha gorda e com isso ela passa a fazer dietas extremamente rígidas, inclusive com conhecimento e controle de ingesta e muitas vezes com episódios de vômito posteriormente à ingestão da alimentação. Ainda podemos ter uma excessiva preocupação com exercícios físicos, o que aumenta o desgaste corporal, e aí essa menina emagrece muito, com um índice de massa corpórea muito baixo e alterações físicas características, né? Além da perda de peso, nós temos regressão das características sexuais secundárias, com alteração na distribuição de gordura, amenorreia, diminuição de seios, alteração de sistema piloso, enfraquecimento de cabelos e algumas vezes desgaste dos próprios dentes pelo excesso de vômitos que estraga o esmalte dentário. São quadros graves que são praticamente impossíveis de serem tratados somente com uma abordagem medicamentosa, pressupõem uma abordagem psicoterápica intensa, cuidados nutricionais e abordagens familiares, uma vez que as famílias dessas meninas, digo meninas porque habitualmente a maior prevalência é no sexo feminino, também apresentam características muito peculiares que não cabem aqui nós ficarmos detalhando, principalmente pela abrangência que a mídia tem e, portanto, algumas coisas que se falam devem ser cuidadosamente pesadas. Mas essas famílias precisam de cuidados também. E tem-se que pensar que um primeiro movimento é o cuidado físico. Essa menina não pode continuar perdendo peso, porque senão ela corre riscos. Se eu quisesse utilizar algumas fumaças psicodinâmicas, alguns autores, tipo a Simone Trouvé, ela sugere algo muito interessante para se pensar, pelo menos em termos compreensivos, a respeito dessa psicopatologia. Ela associa a alteração alimentar a alterações no desenvolvimento da própria personalidade e do corpo. Isso significa que ela tem dificuldades em mudar esse papel de criança para uma mulher adulta. Com isso, esse quadro que a Simone Trouvé coloca como um quadro conflitual, ela passa a, de maneira não consciente, controlar a ingesta alimentar, e com isso ela consegue uma infantilização do próprio corpo, com suspensão de menstruação, com alteração de características sexuais secundárias e, portanto, mantendo uma infantilidade maior. Claro que nós estamos falando de modo geral e que isso não pode ser generalizado. No extremo oposto, nós temos as ingestas excessivas. Ingestas excessivas que vão desde uma vinculação da criança, uma vinculação patológica da criança com
os cuidadores, principalmente a cuidadora, que é quem faz o fornecimento do aporte alimentar. E essa vinculação, vamos dizer assim, patológica, faria com que essa cuidadora fornecesse excessivo volume de alimentação e essa criança, recompensando essa cuidadora e expressando a sua gratidão e o seu afeto, ingeriria exageradamente. Lógico que nós temos aí uma patologia do vínculo, novamente, coisa bastante desconsiderada atualmente. Num outro extremo, nós temos as compulsões alimentares, ligadas a mecanismos compulsivos com dificuldades de controle, e ninguém está falando que o problema é ser gordo, hein? Nós estamos falando que as compulsões alimentares aumentam o peso excessivamente, fazendo com que esse indivíduo tenha prejuízos físicos. Vejam bem, em momento nenhum nós estamos falando de estética. Psiquiatria não é uma especialidade cosmética. Então nós estamos falando de ingestas alimentares excessivas que fazem com que esse indivíduo tenha prejuízos funcionais e físicos. Ainda nós vamos ter a chamada bulimia nervosa, com as grandes orgias alimentares e os vômitos posteriores, também semelhantes em sua manifestação com as anorexias nervosas e que, portanto, precisam de cuidados bastante específicos. E, por fim, num extremo das alterações alimentares, nós teremos as chamadas perversões alimentares. Desde as seleções alimentares, que nós vamos encontrar nos transtornos invasivos de desenvolvimento ou transtornos do espectro autístico, para sermos modernos, aonde nós temos uma atividade ritualística com um padrão específico de alimentação, muitas vezes específico em função de forma, cor, disposição no prato, etc. Até os quadros de pica. Pica significa ingestão de material não alimentar. Observado em retardos mentais graves e em autismos graves. A criança come material não comível, papéis, sujeira, reboco da parede, etc. E essas manifestações indicam patologias graves. E o mericismo ou ruminação, onde a criança faz voltar numa regurgitação voluntária o bolo alimentar, muitas vezes já semidigerido, remastigando, engolindo novamente, fazendo voltar a boca. Essas manifestações são simplesmente manifestações de corpo com motivo de prazer, de autoestimulação, e são encontradas desde em crianças sem psicopatologia nenhuma,